Boa tarde. Estamos aqui, né, reunidas, nós, engenheiras civis, né, para fazer um bate-papo. Todas aqui são mulheres corajosas que resolveram escolher uma profissão complicada, né, que só tem a maior parte do âmbito masculino, né? E essa coragem, a gente hoje vai conversar, né, como é que ficou nas várias gerações que estão aqui presentes, né? Eu, por exemplo, há 40 anos atrás, entrei na engenharia, né? Graças a Deus não tive nenhum problema com relação à minha família e gostava muito, né? Há 40 anos atrás. Agora era complicado na época dos professores e tudo. Então, eu gostaria de apresentar a Ana Paula Maciero, diretora administrativa da Mútua, que está patrocinando também, né, esse encontro, né, para a gente ter esse registro, né, das engenheiras civis. E Yasmin, que é de Friburgo, é conselheira do CREA, né, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo, de Engenheiros de Nova Friburgo, e a conselheira Simone Souza, que é conselheira da BEA e também conselheira suplente da nossa presidente, Yara Nagli. Engenheira civil. Engenheira civil também. Como todos vocês. Isso. E aí, eu gostaria de começar, né, vendo qual foram os desafios que vocês tiveram, como é que vocês escolheram essa profissão, né? De que levou vocês a escolher, né? Porque muita gente quer saber por que não tem muitas mulheres na engenharia e isso daí é uma coisa que fica para a gente saber. Por que você escolheu ser engenheiro? Né? Gostaria que cada um pudesse falar sobre isso, quais foram as dificuldades que você já teve na sua vida, né? Tanto na parte de estudante ou na vida profissional, e quais são as soluções que a gente pode dar para pessoas que escolheram e que estão desistindo disso. Que a gente tem notado muitas engenheiras que começam e não continuam, infelizmente. Né? Eu, como conselheira do CREA, eu tive oportunidade de fazer um levantamento e existe muitas que têm esse problema. Então, vamos começar com a Ana, né? Primeiro, eu queria registrar que é um prazer estar aqui com vocês, né, para discutir um tema de suma importância, porque eu acho que abre um pouco a mente das pessoas que estão pensando, né, das mulheres que estão pensando em entrar ou não na área da engenharia, agronomia e geociências, né? E falar um pouco da nossa experiência pode ser, de certa forma, motivador, inspirador para outras pessoas, para outras mulheres, para outras meninas. Desde pequena, eu sempre quis fazer engenharia. Eu fiz técnica em edificações. E aí, durante o segundo grau, eu tive certeza que, de fato, aquela era a minha área, era o que eu queria para a minha vida profissional. Obviamente que o início nunca é tão fácil, né? Porque a gente sabe que a área da engenharia ela ainda é predominantemente masculina. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós somos aproximadamente 20% dos profissionais registrados. Tem havido uma melhoria, né, nas gerações anteriores às nossas. As profissionais que hoje estão com 60, 70 anos, elas enfrentaram muito mais dificuldade do que nós. A minha turma, eu sempre gosto de dizer que ela foi uma turma atípica. Eu entrei em 2001 na UERJ. Éramos, na época, poucas mulheres, considerando a quantidade de homens que entraram em todas as outras turmas ali do ciclo básico. Mas quando nós nos formamos na colação, nós éramos 12 mulheres e um homem, né? Existe uma diferença de tempo em que homens e mulheres ficam dentro da universidade. O CREA, ele tem o programa Mulher, que até a conselheira Yara Nagler, que também é presidente da ABEA, atualmente é a coordenadora desse programa, e há uns 2, 3 anos atrás, e a Yasmin deve se lembrar disso, foi feito um censo em cima da base de dados do Conselho, para poder identificar qual era o percentual do público feminino registrado e também qual era a nossa faixa etária, o tempo em que a gente levou para se formar. E foi constatado que as mulheres elas acabam se formando num período menor de tempo do que os homens, né?
E muitas discussões foram feitas em cima disso daí para poder entender se de fato porque a gente foca mais na questão da faculdade, ou porque a gente tem mais facilidade em se formar mais cedo. Mas um dos motivos que impactam isso são as oportunidades que se abrem no mercado de trabalho para as mulheres e para os homens, né? Diferentemente de nós, eles acabam tendo muito mais facilidade de conseguir o primeiro estágio, o primeiro emprego. Alguns já vêm, já são técnicos, aí já começam a trabalhar e acabam aproveitando aquele período ali da graduação para estar focando já na profissão, dentro dos seus estágios ou dentro do seu trabalho, aprendendo um pouco na prática aquilo que na faculdade a gente recebe na teoria, né? Infelizmente, a gente ainda enfrenta muitos desafios, né? Seja o machismo, a dificuldade de nós sermos ouvidas, termos espaço, mas isso tem mudado bastante. E o fato de nós termos cada vez mais mulheres ocupando posições de destaque, tanto na área da engenharia, agronomia e geociências, como na política, na sociedade de uma forma geral, eu entendo que isso acaba influenciando outras pessoas, outras mulheres a virem para a área e a gente também, de certa forma, a receber, a ter mais respeito dentro do mercado de trabalho. Eu me lembro que no meu segundo estágio, quando eu fui para a entrevista de emprego, o meu futuro chefe, ele falou assim, olha, eu pedi indicação de um estagiário homem, porque era uma obra de infraestrutura urbana e você vai ter que ficar aqui lidando, era um projeto de assistência técnica, né, de uma obra do governo do estado. Era Nova Baixada na época. Você vai precisar lidar com técnicos, a gente só tem homem dentro da equipe, e ao mesmo tempo ficar na rua. Era uma obra de infraestrutura, como eu falei, a gente estava abrindo as valas, fazendo toda a parte de saneamento, drenagem ali daquela comunidade, asfalto. Então vai ter contato com a população, com os homens que trabalham na obra, com espiões, com engenheiro. Eu entendia que era melhor um homem para desempenhar esse papel, que seria muito mais fácil. Mas o seu ex-chefe disse que você era tão boa quanto menino. Então, vem trabalhar com a gente. Mas assim, às vezes a gente não consegue nem identificar o preconceito, né? Porque é uma coisa tão normal, assim. O preconceito aí no caso... Ele é velado, né? Porque você tinha que ficar na rua e você tem um problema de sanitário, né? Eu, por exemplo, trabalhei na obra do bonde e eu ficava até meio-dia sem o banheiro. Porque não tinha banheiro feminino? Não. Eu andava ali da Carioca até o Largo do Corvelo e eu só conseguia o banheiro, assim, na hora que o restaurante que tinha no Largo do Corvelo me permitia. E ele só abria meio-dia. Então, desde o meu primeiro estágio, eu tinha um banheiro só para mim. Eram banheiros químicos, masculinos, e o banheiro de Simone. Só tinha você de mulher, né? Tinha eu de mulher. E a dona do banheiro. Agora, Ana, essa sua fala, ela é bem emblemática, porque eu acho difícil uma engenheira civil não já ter escutado isso. Ah, mas eu esperava um homem, eu queria um estagiário menino. Mandaram você? A maioria. E você tinha que ir ali. A gente já entrava na entrevista em desvantagem. É verdade. Então, a gente tinha que ter aquele jogo de cintura para convencer ele que era tão boa quanto um menino para estar ali. Simone, agora conta um pouquinho que você estava contando comigo, né? Ela estava falando que ela teve assim, um incentivo enorme para poder entrar. Então, na engenharia. Como a Ana Paula falou, a engenharia também sempre me encantou. Quando eu era criança, eu olhava a funcionalidade das coisas e eu queria entender como é que aquilo ali... Meu Deus, como é que acontece aqui? Qual o mecanismo por trás disso? E as construções também sempre me encantaram. Então, era uma coisa que eu sempre tive comigo. Só que lá com 17 anos, na época de fazer o vestibular, e eu fui toda contente, né? Meu pai, eu vou fazer engenharia. O que eu ouvi? Não. Engenharia, não. Meu pai era industriário. Então, ele trabalhava na indústria pesada e sempre lidou com homens engenheiros. Nós não tínhamos um exemplo de mulher na engenharia naquela época.
Então, como assim, minha filha, a caçula, vai fazer engenharia? Não. E o que é que eu fiz? Com 17 anos eu não tinha discernimento para dizer, olha, meu pai, é engenharia que eu vou fazer e ponto. O que é que eu fiz? Fui fazer administração de empresas. Hoje eu sou engenheira e administradora de empresas. Fiz administração, fui trabalhar em banco, mas sempre com aquele desejo lá no fundo, né? Cara, era engenharia que eu queria fazer. Alguns anos depois, já formada, estabelecida, ganhando o meu próprio dinheiro, aí eu fiz, olha, agora meu pai não me diz não. Agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu vou fazer o que eu quero. Então, eu tive a engenharia como segunda graduação, porque eu fui desencorajada na primeira, porque não era um mercado feminino, não se tinha mulheres na engenharia, e eu sou de Salvador, né? Acho que vocês percebem seu sotaque. Então, ainda mais no Nordeste. Quando eu fui fazer engenharia, em várias turmas eu era a única menina que tinha. O que tem o ônus e o bônus, né? Não vou negar. Mas era aquela coisinha chata. Por que me fazia de secretária? Tá, não, Simone, anota aí. Simone, divida aí. Simone, aquilo na outra turma. A lista de presença. Pois é, e assim, eu já tinha as minhas demandas. Eu já tinha o meu mundinho para dar conta e eu ainda tinha que dar conta da agenda. Às vezes eram, sei lá, mais 9 meninos na turma, mais 12. E vinham me perguntar na maior cara, como perguntavam para mãe em casa, cadê isso, cadê aquilo? Vinham para Simone. Cadê a aula, né, Simone? Mas ao mesmo tempo aquilo, eu tive que me desdobrar, porque eu tinha que dar conta do meu e da maioria deles. A determinado momento, eles já estão falando com vocês de igual para igual, não é mais aquele início de turma, né? Aquele início de aula, e você se insere no mercado. Fora essa questão do ter que provar que era tão boa quanto eles, foi a minha entrada na engenharia. Yasmin, e aí, conta você que é a caçulinha. Caçula. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, ao convite. Né, eu sou natural de Santa Maria Madalena, uma cidade de menos de 10 mil habitantes. Então, você viu o desafio, né, que foi entrar na engenharia. Também sou formada em administração de empresas. Eu sempre tive esse viés empreendedor, na realidade. Eu entrei na engenharia com uma vontade de empreender. Então, eu vi que a administração iria me auxiliar. Sou da primeira turma de Engenharia Civil da Universidade Cândido Mendes de Friburgo. Me formei em 2019. Praticamente todo o meu estágio foi dentro de canteiro de obra. E essa dificuldade que a Ana Paula falou é bem isso. Infelizmente, a gente ainda sofre muito disso, né? E essa dificuldade, acho que isso que desanima um pouco das meninas. Grande parte das meninas que se formaram comigo não seguiram na profissão exatamente por essa dificuldade de... Acho que se colocar também dentro de um canteiro espanta um pouco, né? Assusta, o canteiro assusta. Eu peguei obras grandes de ter 30 homens no canteiro de obra, só eu de menina. Aí, assim, para você se colocar, você precisa ter um posicionamento dentro do canteiro, até para você ser ouvida. Para você ser ouvida na faculdade, é difícil. Então, a gente tem um trabalho redobrado, né? Com certeza. Esse negócio do canteiro de obra, por exemplo, eu fui estagiária do módulo de plataforma, entendeu? E tinha lugares ali que eu não tinha perna para saltar. Uhum. E aí eu estava acompanhando o engenheiro, ele saltou e foi. Você ficou. Aí eu olhei e falei, como a gente é engenheiro, a gente sabe a possibilidade, né, só de olhar, né? Eu falei assim, eu vou cair. E aí ele, não, vem, eu falei, eu vou dar a volta. Aí ele, não, salta. Aí eu, para não perder a linha, né, saltei. Caí, foi carrinho de mão para um lado, Terezinha para o outro. E aí fiquei com uma mancha roxa enorme, mas mesmo assim levantei e fui embora, entendeu? E o canteiro de modo de plataforma, você tinha que subir na escada de marinheiro, né? E eu com aquela mancha toda doída, né? Para não perder a pose, porque senão, né, a gente perdia, né?
Então, há 40 anos atrás, gente, era bem difícil, viu? Não vou dizer que eu tinha 3 mulheres na turma, né? Então, é mais ou menos o que vocês... Eu não estou vendo muita diferença, não. Só na Ana Paula que... Da formação, né? Da formação, mas isso que você está falando, a minha cunhada, que é engenheira, ela levou 9 anos para se formar. Porque ela estudava de noite e trabalhava de manhã para pagar a faculdade. É muito difícil. Eu lembro... Desculpa. Esse dado que a Ana trouxe sobre o levantamento do percentual de mulheres na engenharia, ele é bem emblemático. Essa pesquisa de 2022, de um corpo de são 19,3% engenheiras a nível nacional. Enquanto a população feminina no Brasil é de 51,5%. Então, você ter apenas 19% na engenharia é muito pouco. E quando você fala na engenharia, a gente está englobando aí as geociências e a agronomia, né? Aí você vai para geografia, você tem um percentual de mulheres muito maior, engenharia de produção também. Quando você chega na civil, na mecânica... vai diminuir. Funil ainda maior, né? O nosso percentual. Eu acho que a que tem menos deve ser mecânica, né? Elétrica também. Elétrica também tem pouco. É porque eu conheço muitos. Lá na minha empresa tinha mais engenheiras eletricistas do que civil. Se você for pegar o dado oficial do conselho, a mecânica acaba tendo percentual alto porque junta a engenharia de produção. Tá junto. Mas por conta disso, porque na mecânica mesmo são poucas. E aí a Yasmin estava falando das desistências, né, que acontecem por conta disso tudo, e eu acho que às vezes os próprios profissionais que estão ali em volta da gente, eles tentam fazer a gente desistir. Eu estava me lembrando, no primeiro estágio, era uma obra de reforma de fachada, a gente fazia algumas inspeções dentro de um Jaú. 2 situações que aconteceram. A primeira, quando eu fui fazer o teste, o embolso estava todo ruim, e aí era uma parte muito grande que tinha que quebrar, e o funcionário, na verdade, tentando me enrolar, e ele socava, ele batia, ele dava as marteladinhas no pilar, né? E você sente que o som tá completamente diferente. Teve uma hora que eu comecei a ficar com raiva, aí eu falei, dá licença, me dá esse martelo aqui. Aí eu comecei, eu falei, você tá achando que eu não sei fazer isso, meu amor? Às vezes a gente precisa querendo se provar. E aí eu comecei a fazer eu mesmo o teste, e ele foi demarcando. E quando teve que quebrar, era uma parte muito grande, um percentual muito grande da fachada. E no dia seguinte veio o engenheiro com o encarregado, mas quem foi que mandou fazer isso? Mas ela sabe fazer isso? E aí ele me defendeu. Não, eu tentei enrolar, mas assim, ela pegou o martelo da minha mão e ela viu onde realmente estava errado. E numa outra situação, eu até me dava muito bem com esse funcionário. Tinha um outro que ele tinha uma implicância, eu acho que a vontade dele era me fazer desistir. Toda vez que eu entrava no Jaú junto com ele, eu já ficava preparada. Só tinha um que amarrava o meu cabo de segurança. Não deixava mais ninguém mexer no meu cabo. Então ele podia fazer o que ele quisesse com o Jaú, porque geralmente ele tem que descer assim, né? Ele vinha descendo com ele inclinado. E num determinado momento ele falava assim, Dona Ana, eles me chamavam assim, eu vou ter que dar um tranco aqui, porque eu não sei o que tá acontecendo, ele tá descendo torto. É ele que fazia o negócio descer torto. Aí ele dava uma martelada, dava aquele negócio e alinhava. E eu, tranquila, porque eu tava presa no cabo. Meu cabo era só o que mexia. Mas era pra ver se eu desistia. E eles não faziam isso com o homem, eles só faziam isso comigo. Tem que estudar a equipe. Cada equipe que a gente entra, a gente tem que provar que somos merecedores de estar aqui. Eu tive uma sorte maior do que vocês, que eu trabalhava numa empresa e os meus funcionários trabalhavam comigo, eles gostavam de trabalhar comigo, né? E não mudavam. Eu já tive situações diversas aqui, mas como a Ana estava falando, eu vou contar uma situação que eu era piada. Sabe aquela piada interna machista? Uhum. Estávamos numa obra, estávamos entregando dois prédios arranha-céus
E o cliente, ele estava com dúvida quanto ao para-raios. Ele não estava identificando o para-raios nos edifícios e eu cheguei na obra e fiz, não, vamos lá ver. E fomos. Eu, o encarregado, uma equipezinha, fomos até o telhado para mostrar como é que funcionava, né? Que não era aquele convencional. Então a gente subiu os 27 andares do elevador e subimos a escada de marinheiro. Quando chegou lá em cima, o encarregado dele, ele ficou com medo de subir o último lance da escada de marinheiro e ficou embaixo. E eu subi. E mostramos direitinho pro cliente, tá tirando as dúvidas. Daqui a pouco eu estou escutando o encarregado da minha equipe conversando ao pé do ouvido com outro engenheiro e rindo. Olhavam para minha cara e riam. Eu percebi na hora que eu era o motivo da fala, da piadinha, só que eu estava com um cliente. A roupa suja a gente se lava em casa, eu não ia brigar na frente do cliente. Eu respirei fundo, finalizei com o cliente, mostrei tudo o que ele precisava ver, expliquei o funcionamento e nós descemos. Quando nós descemos, eu pedi ao restante da equipe para ir para o nosso QG e chamei tanto esse engenheiro quanto o encarregado para pararmos no play que eu queria mostrar uma coisinha para eles. E quando me deparei com eles, eu fiz, olha, eu não falei lá em cima porque eu sou uma profissional e aqui nós estamos representando a empresa. Porém, eu vi e entendi o conteúdo da piada de vocês, que eu era o foco. Prefiro, como profissional, chamar vocês dois aqui e dizer que eu não gostei, que isso não pode se repetir. Eu não tenho problema nenhum de ir para a sede da empresa agora e levar isso para o conselho de ética, levar para qual instância for. Só que eu prefiro olhar nos olhos dos dois e pedir que não aconteça mais. Qual a dúvida? O que vocês queriam saber? Qual era o motivo da piada? Lógico, quando você se posiciona dessa maneira, a piada fica sem graça, né? Então, ambos pediram desculpas. Deram uma desculpa esfarrapada. Não, é porque é questão de menina que você subiu e encarregado não, é por isso que a gente estava... Não era, mas enfim. E não aconteceu mais. Depois disso, trabalhei com eles em mais 2 obras, 2 frentes de trabalho, e não tive mais problema nenhum. Então, se posicionar, não fazer a vez do bobo da corte, é importante. É importante. Não, e é não importante você fazer vítima, né? Não. Exato. E é importante você mostrar que você sabe fazer. E isso daí, a minha vida toda, eu tive que mostrar para os funcionários que eles começavam a dar o corpo mole, e aí eu que tinha que ir para frente, pegar, vivia sem unha, com cabelo ruim, porque é cimento, e a gente tinha que fazer com que eles andassem, né? Até tive que pintar, né? Eu já contei isso para um monte de gente, eu tive que pintar a estação de Prédio Mauá com barro do chão, porque não tinha tinta. A inauguração era no dia seguinte. E aí o meu encarregado chegou, cadê a tinta? Eu falei, a tinta não veio. E cheio de palavrões e coisas que não davam para acontecer. Aí eu inventei, falei, olha só, nós temos barro aqui, um pouquinho de cimento. Se for cimento branco vai ficar meio alaranjado, vamos pintar, porque era uma estação de tijolinho. Aí, Qual ano isso? 2014, faz mais de 10 anos, né? Que foi 150 anos da ferrovia. Não, minto, acho que foi 2004, gente. Foi 2004, faz 20 anos, né? Foi 150, ela fez 170. E aí eu peguei, eles não queriam fazer, eu peguei, taquei minha mão, botei, misturei, peguei a brocha, Começou a tentar. Não adianta, gente, tem que fazer, que a dona aí tá fazendo. Entendeu? E acabou que não ficou aquela Brastemp, mas pelo menos deu para inaugurar, né? E professoras? Vocês tiveram muitas professoras, mulheres na faculdade?
Na faculdade eu não tive muitas, não, mas eu tive uma professora no segundo grau que ela foi a minha inspiração. Era a professora Keila. Ela era maravilhosa. A maioria das matérias técnicas, ela que dava pra gente. Ela era baixinha, mas ela era muito braba. Tirar um 10 na matéria dela era muito difícil. As aulas eram sempre sábado, né? E eu sempre me colocava, vou conseguir um 10 na Keila. Você está falando na parte quando você foi fazer técnico. Técnico, ela era engenheira. Tinha muita experiência com canteiro, muita experiência com obra. Eu sou da Baixada, eu sou de Mesquita. Na época, estava na construção da Via Light. E aí, ela mandava a gente para a obra para poder entender como é que funcionavam os equipamentos. E a aula dela era sempre muito dinâmica, né? Ela passava a atividade, a gente tinha que fazer aquilo durante a semana. E no sábado seguinte, tinha que explicar tudo que a gente aprendeu lá na obra da Via Light, com os equipamentos, com tudo, era muito interessante. Eu, por exemplo, não tive professoras. Alguém teve professor na faculdade? Eu tive uma de cálculo 1, cálculo 2 com uma professora mulher. E foi também minha inspiração, na realidade. Uma evolução, isso é uma evolução. Foi uma inspiração para mim na época, porque apesar que ela era bem rígida também, eu acho que a gente vai porque na prova, na engenharia, ela normalmente fica mais rígida. Eu era muito assim, eu com os funcionários, eles falavam que eu era muito docinha, mas que vai que ela não é muito. Também eu acho pouquíssimas professoras mulheres, o que é uma outra questão que a gente precisava lidar, né, dentro da faculdade. A questão do machismo, que era imperioso em todas as... Só que tinha aquele professor que no conteúdo dava um jeito da piadinha machista, dava um jeito de... O que você está fazendo aqui? Isso aí eu tinha que era o tempo todo. O critério de notas, o seu era um pouco diferenciado dos seus colegas. As perguntas eram bem direcionadas. Sem falar daquelas perguntas capciosas que você tinha que fingir que não estava entendendo, né? Você precisava passar na matéria dele. E, eu enfrentei umas 2 situações dessa, consegui, lógico, meu objetivo maior era formar, mas que se fosse nos dias de hoje, teria dado mídia. Teria dado, com certeza. Eu tenho... É engraçado que a gente vai conversando, as lembranças vão vindo, né? Um sábado de manhã já era aquela turma que já estava com mais mulheres do que homem. Estava nos últimos períodos já. A gente estava conversando no hall, o professor passou para a sala e nós fomos atrás dele. Aí quando a gente entrou, ele falou assim, desculpa, mas acho que vocês estão na aula errada. Não, professor, não é matéria tal, é aqui mesmo. Aí ele, mas vocês estão fazendo essa matéria? Sim. Eu não me lembro se era eu acho que era concreto. Quando eu passei por vocês, eu fiquei pensando, o que essas meninas da Humanas estão fazendo aqui no hall da engenharia? Sempre, você é arquiteta? Exatamente. Até onde as pessoas me perguntam, você é arquiteta, né? Ana? Não, sou engenheira. Porque a engenharia civil, né, sempre a gente é confundido com, não ser arquiteta, né? Porque a pessoa pode ser arquiteto, não tem engenheiro, né? Isso daí é a vida toda, né, gente? E complicado. Mas eu acho que está mudando muito. Porque hoje você consegue ver outras mulheres, né? Por exemplo, a presidente agora da Petrobras é uma mulher. Isso daí vai incentivando as outras gerações a verem, olha, se ela conseguiu, eu também posso chegar lá, né? Uma inspiração. E a gente, acho que falar também, né? Ter essa conversa, acho que vai incentivar muito das meninas, né? Porque, tipo assim, realmente você virou um espelho pro outro. Falou assim, ela conseguiu, né? É possível também. E quando a gente conta que não foi tudo tão simples, né? É difícil mesmo. É muito difícil. Quantas vezes a gente precisa gritar para se fazer ouvida? Eu trabalhei um período grande com auditoria de obras, né? Ou quando, antes de ser servidora pública, em supervisão de obras, que eu era responsável por medição. E aí você tem que chegar, você tem que discutir com o empreiteiro. Quantas vezes eles chegaram e começaram a falar mais alto, eu já falava, fala baixando tom de voz, porque comigo no grito tu não vai ganhar nada não, meu amor. Tu sabe gritar? Eu grito tanto quanto você. Quer manter a educação, a gente mantém, mas quer partir pro enfrentamento.
Os cargos também, eu tive a oportunidade de ver, os cargos eram assim, sempre os cargos eram dos homens e as mulheres eram as assessoras, né? Então, tipo secretária, café. A gente é tratado assim, que sabia fazer essa situação. Óbvio que onde estavam as mulheres tinha uma certa urbanidade melhor, né? O local era mais aprazível, a gente era mais arrumada, mas não é para ser isso, né? Sabe uma coisa? Por que nós nos estabelecemos e levamos além do que é nos confiado? Por exemplo, hoje eu atuo como perita na área de engenharia civil, tanto no TJ Rio de Janeiro quanto no TJ São Paulo. E eu tenho menos de 1,60 m. Também. E eu sou perita. E quando você chega num canteiro ou em determinada situação para identificar qual o problema, o que está acontecendo ali, a maioria está esperando um homem de meia idade, aquele cabelo branco, aí chega lá você. Quando a situação mais complicada, que assim, meu Deus, como é que eu vou descobrir isso? O que eu faço? Eu levo um colega comigo, com esse perfil, mais velho, branco, enfim. Então, quando a gente chega no local, que a gente começa a conversar, as atenções voltam-se para ele. Com as atenções para ele, eu consigo rodar o canteiro e verificar o que eu preciso ver. Se eu chegasse lá sozinha, me identificasse, eu sou a perita, eu vou fazer isso, aquilo, outro, iam fazer 1000 coisas para não me deixar ver o que eu preciso olhar. Então, essa é uma estratégia que eles são ludibriados pelas convicções próprias. De, esse aqui... Não, e pior que, na maioria dos casos, eles sabem que a perita é mulher. Eles têm o meu nome previamente. Só que eu chego lá com um engenheiro no padrão que eles acham que é o engenheiro, e ele rouba as atenções e me deixam livre. Eles acham que é ele que vai ter as informações. E justamente, tipo, ele precisa convencer ele, porque eu não tenho capacidade. Então é ele que vai fazer o trabalho por mim. Então eu fico ali, no ouvido dele, e eu consigo, sem tentar enviesar meu olhar, enxergar o que eu preciso ver ali, né? Tanto aqui quanto em São Paulo. Então hoje, graças a Deus, eu tenho uma inserção boa. Eu consigo entregar mais do que me pediram, justamente porque em determinadas situações eu passo despercebida. Tem que usar o subterfúgio. Sabedoria, né? Eu acho uma situação que as mulheres têm, né? A gente vai se adaptando, né? E essa desistência que a gente vê dessas mulheres que começaram e desistiram porque não tem um incentivo, o mercado de trabalho está fechado. Como é que a gente pode tentar, né, nessa situação que a gente está, que a gente é conselheira, somos conselheiros do CREA, a Ana Paula já foi, né, mas você não... Você conselheira já. Mas você está numa situação até melhor, que você está na Caixa da Mútua, né, que é... Eu adoro ser da Mútua, já falei isso para ela. Ai, que bom. Principalmente quando eu vou ter que comprar remédio. Os descontos são maravilhosos. Os descontos são maravilhosos. E eu acho que a Mútua também poderia ver com a parte dos estudantes, ou mesmo essa situação de uma parte para ajudar as mulheres. A gente tem feito muito trabalho nesse sentido. Nós assumimos a regional aqui do Rio em janeiro, fevereiro. Eu, Jamerson e Pietro, nosso mandato é de 3 anos. Já existiam algumas ações em curso. Alguns profissionais não conhecem a Mútua, né, que é a nossa Caixa de Assistência dos profissionais do CREA. Ela é responsável por prestar uma série de benefícios sociais, previdenciários, alguns benefícios reembolsáveis, que são as nossas linhas de crédito, né, com taxas muito menores do que a gente tem em banco. E tem algumas ações específicas para as mulheres, por exemplo. Dentro da nossa carteira de empréstimos, nós estamos em Empreender Mulher, que se a associada mutualista ela quiser empreender
na área da engenharia, agronomia, geociências ou não, ela pode recorrer à mútua para ter o empréstimo, né? Ela apresenta um plano de trabalho delas, passa por uma análise de crédito, só que a gente não queria ficar só viabilizando a questão financeira. Nós começamos a conversar com o Sebrae no início do ano, porque a mútua ela tinha feito um trabalho relacionado à engenharia do futuro, e identificou que hoje nós temos um percentual muito significativo de profissionais que trabalham de forma autônoma, né? E aí, junto com o Sebrae, a gente foi atrás de entender como é que funciona o programa Sebrae delas. Identificou que uma das maiores dificuldades que as mulheres enfrentam estão relacionadas às habilidades comportamentais. Então, nesse ano, a gente já começou uma série de palestras sobre essas habilidades, como as mulheres elas podem se portar, se autoconhecer para ter um diferencial no mercado de trabalho e também relacionado a técnicas de negociação. Então, a nossa ideia é ter o viés do empréstimo, mas também disponibilizar para essas mulheres a capacitação. Então, por exemplo, você que trabalha na área de perícia, se você quiser investir numa reforma, numa compra de um escritório, num veículo para você estar trabalhando, a mútua tem linhas para isso. A gente tem feito alguns projetos de mentoria também, aberto tanto para homens quanto para as mulheres, mas a participação dessa primeira turma das mulheres ela foi majoritária, algumas ainda na graduação. Agora a gente fez o lançamento do programa Mútua CREA Júnior, que abre a possibilidade dos graduandos vinculados ao CREA Júnior serem afiliados à mútua, e aí com isso todo o nosso clube de vantagens é disponibilizado para eles. Então, tudo que a gente tem de capacitação, que eu acho que acaba sendo o principal, né, para quem está se formando agora. E aí, a partir do momento que a gente começa a receber os graduandos, por que não fazer também alguns trabalhos específicos com as mulheres? Acaba sendo muito importante. É o que eu sempre falo. A gente se inspirou em alguém, né? E a gente precisa ter outras mulheres que continuem inspirando as gerações futuras, né? E o conselho, tanto o Confea, o CREA e a mútua, né? Eles precisam estar atentos em relação a isso. Já existe há um tempo o programa Mulher, que ele visa... A Yasmin já foi coordenadora para ele. Eu também já fui. Acho que vou deixar até você falar do programa Mulher. Fala muito. Na verdade, na época, né, eu entrei por conta da Carmen Lúcia, né, que é outra inspiração pra gente, conselheira federal, né, eu assumi a coordenação do programa com esse viés, né, na realidade ele incentiva as mulheres a participação, né, mostra os trabalhos das conselheiras que a gente já tem um retrato ali dentro, né, dentro do próprio conselho, o número de conselheiras é proporcional ao número de conselheiros homens e... acho que é isso, é mostrar o trabalho, né, que a gente tem feito e incentivar realmente a participação. É isso que você falou da Carmen Lúcia, né? Outra que também foi conselheira federal foi a Yara também. A Yara, isso. Que está sempre na frente, né? Está como na ABEA, porque a ABEA assim, quer unir as mulheres na engenharia, né? Porque nós temos várias entidades, né? Você faz parte de uma entidade, mas que essa parte dessa entidade é misturada com homens. Eu também, eu sou da INSER, né? Porque eu sou ferroviária. E nós temos a ABEA, que ela precisa, né? Para poder incentivar mesmo. Eu acho que as mulheres, elas têm que não desistir da engenharia, né? Porque você vê o sonho aqui. Simone queria ser engenheira de qualquer maneira, né? Ela também, desde pequenininha. Eu adoro matemática, eu vivo fazendo cálculo, eu calculo o tempo todo, então isso me colocou, apesar de eu ser meio médica. Até por causa das situações que a gente passa na vida, né? E eu achei interessante a Yasmin falar que é administração, porque eu conheço muito engenheiro que acaba fazendo advocacia, né? Porque a gente tem muita situação que acaba o pessoal se enrolando, né? Um grande chamariz para a engenharia, por ser uma das áreas tradicionais de atuação, é a questão financeira, né? Muita gente vem para a engenharia
Não, eu tenho vocação, lógico, mas visando a independência financeira. Eu sou associada da Motor também. Eu tenho todos os benefícios, lógico. É muito bom ter um grupo de profissionais voltado para o nosso bem-estar. Para o futuro, para a aposentadoria e para agora, para essas linhas de créditos e essa incubadora, né? Preparar o profissional não é só dar o valor. E eu sou muito grata à engenharia hoje, porque tudo que eu tenho em termos financeiros foi a engenharia que me deu. Eu cheguei aqui no Sudeste tem cerca de 12 anos, então eu fico aqui no eixo Rio-São Paulo, atuando nos dois, mas o meu deslocamento de Salvador para cá, o meu apartamento, todos os meus bens, lógico que meus pais, eles trataram da minha educação. Mas depois disso, eu não recebi mais um centavo para nada. Então, tudo que eu tenho hoje, eu agradeço à engenharia e as caixas que ajudam a gente a maximizar o que a gente tem. Então, é um bom chamariz. Ok, menina, vai fazer vestibular esse ano, 17 aninhos. Olha a engenharia. A gente tem um bom retorno. E ser independente é tudo que a gente precisa, né? A engenharia dá isso pra gente. Dá essa independência. E não adianta você escolher uma profissão que não é aquilo que você quer, não é o seu dom. Você não vai se achar. E que a gente vive no trabalho, né? A maior parte do nosso tempo a gente está dentro do trabalho. Imagina você trabalhar todo dia com uma coisa que você não gosta, coisa insuportável. É verdade. E a importância do conselho também, né? A gente está levando esses programas, tanto a Mútua como o CREA agora falar, mas ainda sobre o programa Mulher. Gente, primeiro que a gente quando se forma, né? Eu posso falar por mim por ser a mais recente se formada aqui no grupo. Mas a gente não escuta falar do CREA. A gente não escuta. Isso é importante. O que ela falou, as meninas e mesmo os meninos, né, que vão ser engenheiros, eu acho que a engenharia em si, o CREA tem que atuar nas empresas para eles serem colocados como engenheiros, né? Porque existe um problema agora que analista, né? Que estão colocando como analista e tendo que o piso. Para problema do piso salarial, né? Então, e ninguém quer, vamos dizer assim, ter problema com essa situação, mas é uma coisa que eu acho que o Conselho Regional de Engenharia, né, e agronomia e tudo, ele tem que focar. Acho que a gente tem que focar. Em relação a essa questão do piso, a atual gestão do Confea está bem atenta, né? A gente, como conselheira, sabe que, mas caso você que esteja nos assistindo não sabe, existe um portal que é o confea.valoriza, aonde você pode fazer a denúncia, caso não esteja sendo respeitado o piso salarial. E agora, em relação aos graduandos, a gente está fazendo uma ação muito conjunta da Mútua com o CREA Júnior, e a nossa ideia é começar a visitar as universidades apresentando o que é o conselho. Não esperar o aluno se formar para saber o que é, porque ele se forma e acha que ele só tem que pagar uma anuidade, ser cobrado, é a única visão que ele tem em relação ao conselho. Isso, né? Na realidade, você vai descobrir o conceito quando você vai querer começar a trabalhar. Chega o fiscal, a gente precisava de... Precisava fazer ninguém me avisou isso, né? Ninguém me avisou. Mais cedo mesmo eu estava numa ação com estudantes, numa reunião, apresentando o Multa CREA Júnior, já nessa mudança de visão, que é exatamente o que a gente quer. Desde a graduação já está apresentando o conselho para quebrar essa visão deturpada. Sendo uma coisa boa, né? Não, e assim, Tereza, foi bom você falar na RT, porque 20% do valor da RT vai para a Mútua. Então, todos os empréstimos que a Mútua faz, todo o trabalho que ela faz, na verdade, é esses 20% da RT que permite que a Caixa exista e, de fato, ajude os profissionais no seu desenvolvimento. Então isso alguma coisa dá retorno para o profissional, né? O bate-papo tá bom, mas a gente daqui a pouco vai ter que encerrar. Eu queria que vocês, né, falassem o que vocês acharam, o que vocês acham assim do futuro, que a gente deve fazer, né? Que a gente está
Olha, eu sou bem esperançosa. Eu acredito que a gente vai... dela brilhando. Eu acredito realmente que a gente vai... A gente já está ocupando, né? As mulheres já estão ocupando cargos de liderança. Muito mais forte a engenharia, acho que não vai ficar para trás. Não. A gente vai... Acho que a nossa tendência é realmente equalizar essa equação, né? E ter mais mulheres dentro, né? Atuando, como eu disse. Do ponto que eu vim para o ponto que nós estamos, foi uma evolução muito boa. Na minha época, como eu contei para vocês, não tinha uma mulher engenheira. E ela podia ser engenheira se ela não batesse no peito e falasse, eu vou. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho para percorrer, sim. Porque hoje a gente consegue denominar a fulana é pioneira, fulana fez isso. Pontual. Ana Paula tá à frente do Mútua Rio de Janeiro. E quando isso ficar corriqueiro, que a gente não precisar denominar que é fulana, fulano e fulano, aí sim a gente vai ter chegado numa situação ideal. E estamos caminhando, só que ainda tem muito trabalho para fazer. Por isso que o CREA Mulher é de fundamental importância no dia de hoje. Nós estamos aqui conversando com o patrocínio da Mútua, mas nós somos do CREA Mulher, todas nós. Então, esse bate-papo, essa reunião, essa troca de experiência é fundamental. Convoco todas vocês, engenheiras que estão escutando a gente, que não estão atuando por algum motivo, a se juntar a gente. Venham até aqui, vamos conversar. Engenharia, né? Voltem para a área, porque assim, a engenharia é o nosso dia a dia. Tudo que a gente faz, tudo que você já faz, sem o nome engenharia, já é uma engenharia. Então venha fazer isso a nível profissional. Volte para a área. Minha vez? Pode fechar, então. Eu acho que é muito importante a gente ter essa oportunidade desse bate-papo aqui hoje, né? Porque cada uma de nós, de uma forma sucinta, pode contar um pouquinho da sua história, as suas dificuldades e ponto comum, que nenhuma dessas dificuldades nos fez parar, nos fez desistir, né? Então, que outras mulheres, elas também não desistam com as dificuldades. Que cada desafio, na verdade, ele possa ser um degrau para que a gente possa continuar perseguindo o nosso objetivo e cada vez nos destacando mais no mercado de trabalho e que outras mulheres possam resgatar o sonho que elas tinham, como você falou, né? Fez uma faculdade de administração antes, mas depois você foi atrás do que realmente era o seu objetivo. As duas, né? Por coincidência. E as duas administração. A Yasmin, eu não entendi se ela tinha feito depois ou antes. Não, fiz ao mesmo tempo. Junta. Depois eu conto essa história. E conseguiram alcançar o que vocês de fato queriam, né? Então, que essa conversa ela possa servir de inspiração para outras mulheres e que a gente, como representante do sistema que somos, né? Ou dentro da Mútua, ou lá no Conselho do CREA, da ABEA, que a gente possa estar se colocando cada vez mais numa posição de fala para estar inspirando outras pessoas, para estar resgatando as mulheres que estão com o sonho ainda escondido. E não existe limitação de faixa etária ou de classe social. A engenharia, a agronomia e as geociências, ela está aí à disposição de todas. E nós precisamos, sim, ter coragem para enfrentar os desafios que eles vão sempre existir. Como o CPF, ter coragem para enfrentar os desafios, né? E aí, falando um pouquinho do CNPJ, né? Como CONFEA, CREA e Mútua, envolvendo as ações das mulheres dentro da Mútua, o programa Mulher do Sistema. Os órgãos, eles precisam cada vez estar mais atentos, porque não basta as mulheres se colocarem na linha de frente, mas a gente também precisa, né? Ter uma retaguarda para nos ajudar a abrir as possibilidades, as frentes, para que a gente possa cada vez estar avançando cada vez mais. Foi lançado agora há poucos dias, eu não sei se vocês viram, que o CONFEA estava fazendo a divulgação de uma norma da BNT que estava combatendo, né, o assédio em relação às mulheres. E é importante a gente estar, de fato, colocando o dedo na ferida
e não fechando os olhos e os ouvidos para essas coisas que acontecem, infelizmente ainda acontecem. Acredito que hoje, muito menos do que há 10, 20, 30 anos atrás, né? Foram muitas as conquistas nas últimas décadas, mas a gente ainda tem muito o que avançar e a gente precisa contar com o conselho para conseguir avançar, e o conselho, na verdade, somos nós. Não adianta a gente ficar esperando que uma pessoa só faça tudo sozinha, porque a gente precisa ajudar e se ajudar para poder avançar. Bom, eu estou agradecendo a presença de vocês, né? Yasmin veio de burro, Ana Paula deu um pouquinho do seu tempo, né? Simone também, que tinha que ir para São Paulo, né? Agradeço aqui a presença e dizer o seguinte: a engenharia é para melhorar a nossa vida, né? Toda parte da engenharia sempre quis melhorar saneamento, melhorar fornecimento de água e essas coisas todas. Então, agradeço, né? Muito obrigada.